E aí, oitavo ano, cadê? Gravando? Gravando. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Chegando aí para mais uma aula, a gente está falando sobre população e nesse vídeo a gente vai fazer alguns exercícios sobre a economia do continente africano, beleza? A página do livro é 241. Então quem está com o livro aí, pegue-o. Página 241 da apostila 3, tá? Já estou aqui direto com umas questões abertas, tá? Então vamos começar com a primeira logo de cara. Que atividade é a base da economia da maior parte dos países africanos? Letra A, agricultura. Com certeza, a gente já chegou com gabarito na letra A. Sim, tanto de subsistência nos países mais pobres e naquela região que a gente viu chamada Sahel, que é o sul do deserto do Saara, a faixa de transição. A gente tem uma pecuária e uma agricultura latifundiária no molde das plantations, tá? Aquela matériazinha que a gente vê desde o sexto ano, tá? Plantation, beleza? Não é a indústria, não é o turismo, apesar do turismo ser uma parcela muito boa de alguns países com os safaris, né? Ou a pirâmide do Egito, enfim. Mercado financeiro não. Extrativismo vegetal. Olha, a gente poderia pensar no extrativismo mineral, né? Com diamante, com ouro, com bauxita, aquelas regiões que a gente encontrou, que a gente viu já, que existe bastante também, mas ainda não seria ainda suficiente para ser mais do que agricultura, beleza? Letra não, desculpa, número 2. Apesar de empregar muita gente, as relações de trabalho na mineração africana são motivo de preocupação. Explica essa afirmação. Com certeza, porque a maioria dos trabalhadores, né, das pessoas que trabalham nesse setor, nas minas, são informais e são expostos a condições degradantes, condições bem precárias, a abusos, mutilações, assassinatos, enfim, é quase que um escravo dentro dessa atividade. E as grandes empresas que costumam cumprir as leis trabalhistas são muito poucas, né? Então você vê casos de crianças trabalhando, exploração de baixíssimos salários, né? Enfim, não é uma atividade muito bem avaliada. Então quando você for responder essa, dá aquela pausa, dá uma voltinha, não vou escrever aqui que a gente está só debatendo a questão. Então você pensa em todas essas condições ruins da questão do diamante de sangue que a gente viu das áreas de conflito, beleza? Seguindo, 3. Qual desses países africanos não é membro da Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, OPEP? Olha, todos esses que estão listados aqui possuem petróleo. Só que o Egito tem pouquinho. Então Angola, Argélia, Líbia e Nigéria fazem parte dessa organização. Na verdade, são os únicos países africanos que fazem parte. O Egito, apesar de ter algumas bases exploradoras de petróleo, não exporta, mas para o uso interno deles. Então eles não participam dessa organização, que ela, na verdade, ela avalia o valor, ela custeia, ela equilibra o preço do petróleo no mundo como uma commodity, né? Lembra que commodity é um produto básico que serve para várias outras atividades econômicas. O petróleo é uma commodity e tem seu preço regulado no mundo todo, beleza? 4. Explique a importância dos investimentos estrangeiros para as economias africanas. Olha, com certeza a gente pegar dinheiro de fora pode ser interessante, né? Porque, como a gente sabe, as economias do continente africano não são tão fortes, são de base primária e concentradoras de riquezas. Então, por apresentar grande dependência de capital, né, de dinheiro e de tecnologia de fora, porque não tem grandes centros desenvolvedores de tecnologia, os países vão apresentar bastante dificuldade de investir. Já tem dificuldade de investir no básico para a população, da qualidade de vida, não vai conseguir investir em outros tipos de atividade, né? Principalmente na infraestrutura dessas outras atividades. Então, nos últimos anos, alguns países como a China têm investido bastante na construção de ferrovias para escoar a produção de minérios, né? Não é de graça, não tá fazendo, a China não está fazendo para caridade, não, está fazendo com o intuito
de aquecer o mercado e principalmente, vocês já estão ligados que tem um bloco econômico chamado BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Olha aí, África do Sul num bloco econômico junto com a China. Então a China está investindo como está investindo também no Brasil, que também está com parte nesse bloco, né? Então, ferrovias para os portos, né, principalmente na região chamada Djibouti, que tem um porto grande que está exportando para a China esse minério, já está em atuação, tá? E aí essas empresas estrangeiras atuam fortemente nesse mercado de mineração e recentemente tem ampliado bastante também o turismo. Muitas empresas, indústrias, né, hoteleiras, multinacionais estão desenvolvendo atividades turísticas no continente, tá? Vide safari ou lá no Egito, enfim, vários níveis de turismo no continente. E a última questão, 5. Caracterize as 3 maiores economias africanas. Olha, ele começa com a Nigéria. Nigéria dá para falar bastante coisa, tá? Economia é baseada na exportação de combustíveis fósseis, né, petróleo e gás natural, e na expansão do mercado consumidor interno, ou seja, está investindo na melhoria do capital, da renda per capita da população para aumentar o consumo interno. Tá? Então houve importantes desenvolvimentos também no setor agrícola e financeiro, tá? Com base de diversificação das atividades econômicas do país. Mas o que mais arrecada é essa exportação de petróleo. Petróleo tem um valor bem interessante no mercado internacional, né? África do Sul, a economia mais diversificada do continente, tá? Tem de bastante primário, secundário e terciário, tá? Lembra primário, relacionado a extrativismo, agricultura, pecuária. Secundário já tem indústrias e construção civil. Terciário, comércios e serviços. E isso na África do Sul é o que tem mais bem diversificado, literalmente, tá? Tem uma forte indústria mineradora na parte norte do país, tá? E aí, em meados dos anos 90, outros setores começaram a aparecer, se desenvolver, sobretudo dos bens de consumo, coisas que a gente vai usar como indústria têxtil, de calçados, de eletrônicos, e tem aumentado bastante o PIB do país. Boa parte disso se deve, aí dos anos 90, com a ligação com a China, tá? A China que tem investido bastante aí nessa ampliação também do mercado consumidor na África do Sul. Beleza? E o último, Egito. É o maior PIB da África do Norte, não do continente todo. Se a gente pegar a parte norte do continente, é o maior PIB. Tá tendo um parque industrial bem diversificado, tem produção de carros bem instalada nas proximidades de Cairo, da capital, tá? E é um entreporto comercial. A gente tem que prestar atenção que do lado do Egito tem o canal de Suez, no Mar Vermelho, que é uma porta de passagem entre o Oceano Índico e o Mar Mediterrâneo. Então é uma rota muito utilizada. Então, como um entreporto, como uma rota de passagem, essa região é muito bem explorada, tá bom? Então aí algumas questõezinhas bem rápidas para vocês preencherem no livro, tá? Para poder dar um passo à frente na matéria, beleza? Qualquer dúvida aí nas questões, se não conseguir responder, me fala que eu aí dou uma resposta mais detalhada para vocês, valeu? Então até o próximo encontro aí. Até!